Bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Muito bem-vindo, muito bem-vinda neste programa ao vivo aqui na TV Grande ABC. Oi, Cris. Tudo bem, Kátia Gai? Uma honra Tudo enorme ótimo. estar contigo aqui na TV Grande ABC sempre, né? Toda semana. Toda semana. E com convidados extremamente especiais, trazendo e compartilhando muita sabedoria. E hoje nós temos aqui uma sumidade, né, Kátia Gai? Nós temos a pauta sobre o taoísmo, que é uma pauta que foi pedida há muito tempo, e ele vem para falar sobre este tema. Ele é mestre da Sociedade Taoísta aqui, né, do Brasil. Wagner Canalonga, seja bem-vindo, Wagner. Obrigado. Gratidão por ter recebido muito bem nosso convite e ter estado aqui conosco. Eu que agradeço o gentil convite de vocês, uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui, mais uma vez no programa Enigmas. Honra toda nossa. Principalmente pela sociedade, você vem falar com muita seriedade sobre um tema que todo mundo tem dúvidas, não é mesmo? Sim, a gente recebe muitas dúvidas, né, a respeito do taoísmo, lá na Sociedade Taoísta em São Paulo, né? Isso mesmo. Que maravilha. Wagner, para não perder tempo, o Vamos taoísmo é filosofia ou religião? Essa é uma pergunta bastante frequente, né? Porque tem muita gente a maioria das pessoas, na verdade, conhece o taoísmo como uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida que prega o equilíbrio, o cultivo da saúde, da longevidade, da harmonia. O que isso, dentro do taoísmo, já é bastante espiritual, já nos mostra um grande desenvolvimento espiritual. Mas o nosso mestre dizia que, originalmente, o taoísmo, que é uma tradição de origem chinesa, muito antiga, uma tradição milenar, na sua origem, o taoísmo ele tinha, sim, o elemento filosófico, o elemento empírico, científico, né, a partir da observação da natureza e dos fenômenos. Os mestres desenvolveram uma série de técnicas para permitir que a gente se harmonizasse com o meio ambiente, conosco mesmo, com a nossa saúde, com as pessoas com as quais a gente se relaciona, desenvolvendo o que a gente chama de artes de sabedoria dentro do taoísmo. E na busca por essa harmonia com a natureza maior, os mestres taoístas também identificaram a necessidade da gente entrar em harmonia com o mundo mais sutil, um mundo invisível, com o mundo espiritual. E aí se desenvolveram inúmeras técnicas, práticas místicas, rituais, práticas mágicas, para a gente entrar em harmonia com esse universo sutil, entrando aí verdadeiramente numa unidade dinâmica e harmônica com todo o universo. Olha que maravilha. Às vezes as pessoas acreditam que a religião, tudo que se reporta, né, a um ser, torna-se religião. E na verdade é uma prática diária, né? Não, exatamente. não é isso? E dentro do taoísmo isso é muito natural. Natural. Porque na religião taoísta existem inúmeras divindades. A gente chama de divindades vários tipos de seres. Tem algumas divindades que são grandes mestres, foram pessoas como nós, grandes seres que se desenvolveram espiritualmente, atingiram um nível espiritual elevadíssimo e passaram a ser cultuadas como divindades. Então a gente chama de divindades grandes mestres. Mas também existe a divinização de forças naturais. Então, por exemplo, o Sol é uma divindade, a Lua é uma divindade, existem as estrelas que são divindades que são representadas pelas estrelas, e divindades que nunca tiveram forma humana, que também podem ser representadas na forma humana, para mostrar não que a divindade tem a nossa forma, mas que nós, na forma humana, podemos entrar em harmonia, em unidade também com divindades não formais. Olha que verdade, maravilha, né? Já que viemos das estrelas, né? Sim, exatamente. Não seria justo a gente descartar, né? São divindades mesmo. Sim, só uma coisinha também. Claro. O taoísmo, no mundo inteiro, ele é muito mais conhecido como filosofia. Tá? A parte religiosa do taoísmo, ao longo do tempo, historicamente por causa das revoluções na China, Revolução Comunista, Revolução Cultural, a parte religiosa ela foi perseguida e abafada, né, pelo governo chinês, e o que ficou preservado foi a filosofia e as artes de sabedoria. Mas em alguns bolsões a parte religiosa do taoísmo ficou preservada, principalmente Taiwan, Hong Kong, Singapura. E quando o nosso mestre Wu Di-Shen veio para o Brasil, ele criou a Sociedade Taoísta do Brasil. Ele tinha como meta
a formação de um espaço, de um local, onde a gente pudesse entrar em contato com o taoísmo nas suas várias vertentes, da forma mais próxima do que ele era no original. Então a gente entra em contato com a filosofia, com as várias artes de sabedoria taoístas, e também a gente tem as práticas religiosas. Temos o altar, temos os rituais, onde a gente pode entrar em harmonia também com esse campo espiritual da tradição taoísta. E quando veio para o Brasil, faz muito... Em que ano foi? Como é que isso se instalou aqui? Teve muita dificuldade? Na verdade, a gente tem uma grande barreira, que é a língua e a cultura. Né? Então, o taoísmo é de origem chinesa, a língua chinesa por si já é um grande desafio, né? Para ser superado. E o taoísmo ele veio, na verdade, para o Brasil, como aconteceu o taoísmo se difundir pelo mundo. Né? Muitos mestres deixaram a China por conta das revoluções, levando parte do seu conhecimento. Alguns eram mestres de Tai Chi Chuan, outros eram mestres de Qigong, de medicina chinesa, de I Ching, de Feng Shui. Então, vários mestres que se dispersaram pelo mundo, levando o conhecimento taoísta de uma forma um pouco mais fragmentada. Em alguns lugares, pontualmente, era levada também a prática religiosa, mas normalmente restrita à comunidade chinesa local. Então, existem alguns lugares onde você tem a parte religiosa do taoísmo, mas são os chineses que praticam. E aqui no Brasil, uma coisa muito especial que aconteceu foi que o nosso mestre Wu Dixen, pai dele, Dr. Wu Xiaoxiang, ele era mestre de medicina chinesa e mestre de artes marciais. Tá? E aí ele formou o filho, o mestre Wu Dixen, e eles tinham uma escola, o mestre Shen cresceu, se desenvolveu com a escola de Tai Chi Chuan, e chegou um momento que ele falou, não, quero expandir isso, foi para Taiwan, fez um treinamento também na Sociedade Taoísta de Taiwan, e trouxe depois o taoísmo, a parte religiosa do taoísmo, para o Brasil, fundando a Sociedade Taoísta do Brasil, lá no Rio de Janeiro, em 1990. Né? E depois, em 2002, a gente abriu a filial em São Paulo, a Sociedade Taoísta do Brasil em São Paulo, que depois a gente teve um desmembramento formal, né, com a Sociedade Taoísta do Brasil e a Sociedade Taoísta em São Paulo. Somos irmãos, mas a gente separou a parte burocrática, o CNPJ, para dar mais dinamismo para as duas casas. Sim. Né? E dessa forma a gente continua entrando em contato com o taoísmo nas suas várias vertentes, a filosofia, artes de sabedoria e religião. Muito bom. Wagner, existem outras linhagens do taoísmo no Brasil ou esta é a única linhagem? Não, existem outras linhas de práticas, assim, prática religiosa tem a nossa, e tem algumas outras linhas que a gente ouve falar, a gente não tem contato direto com eles, mas tem outras linhas que se apresentam também, outras linhagens que se apresentam também. E tem um monge muito legal, muito interessante lá em Goiânia, né, monge Shinsan, né, e que ele já veio para alguns eventos aqui na Sociedade Taoísta em São Paulo, e ele tem uma associação taoísta lá em Goiânia. Né, então é uma figura também muito doce, né, e faz um trabalho bastante dedicado também, e ele é de uma linhagem diferente, da linhagem de Longmen. Né, nós somos vinculados a uma linhagem chamada Ordem Ortodoxa Unitária, ou Zhenyi Pai, né, que é uma das mais antigas linhagens estruturadas dentro do taoísmo. Tá? E o taoísmo não é uma tradição centralizadora. Tá? Então, a gente não acredita que existe um grande mestre ou uma grande mestra detentora do Tao, né? E que seja a única grande referência. Na verdade, o que a gente tem, o taoísmo é muito amplo, o conhecimento taoísta é muito amplo, então você tem grandes mestres que despontam em determinadas áreas de conhecimento, e esses grandes mestres vão, com o tempo, formando também suas linhagens. Então, existem inúmeras grandes linhagens dentro do taoísmo. Muito bem. Daí vem uma pergunta do gancho que você me dá. O que é o Tao? É Deus? Sim. Então, Tao, literalmente, essa palavra significa caminho. Caminho. Então, taoísmo, como todo ismo, é uma doutrina, mas é a doutrina do caminho. Então, não é a doutrina de alguém, de algum mestre ou de algum ser superior, é a doutrina do caminho. E pensando para o taoísmo, caminho é aquela trilha que me leva deste lugar até aquele outro lugar. Tá? Então, simbolicamente, o caminho representa o processo de transformação, né, da minha condição atual para uma condição posterior.
Tá? Então, a ideia de caminho no taoísmo tem a ideia da trilha, mas também tem a ideia de alguém que percorre essa trilha. Então, é alguém que se transforma nesse caminho. Tá? Então, a tradição taoísta oferece inúmeros caminhos de transformação. E a transformação que o taoísmo propõe é a restauração da integridade, da dinâmica de integração com o que se chama de Tao, que na visão dos mestres taoístas é a origem, nossa origem comum. Tá? E que tem um texto sagrado taoísta, que é o Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude, onde na primeira frase, Lao Tzu, que é o patriarca que nos deixou esse texto, ele diz assim: o Tao que pode ser expresso não é o verdadeiro Tao. Então tudo que eu falar para vocês que é o Tao, não é o Tao, não acreditem em mim. Tá? Por quê? Porque o Tao, ele é ilimitado. Sim. Ele não tem forma, e justamente por isso ele é capaz de dar origem a todas as formas e abraçar toda a manifestação do universo. Se ele coubesse num conceito, ele não seria capaz de gerar a infinidade de manifestações que a gente tem no universo. Então, esse Tao original, para os mestres taoístas, é a nossa origem. É a origem de todos os seres e a origem de todas as manifestações e fenômenos no universo. Tá? Então, tudo que a gente vê manifestado no universo tem a sua raiz no Tao. Inclusive, eu mesmo. Tá? Então, eu encontro o Tao onde? Em qualquer lugar. Eu encontro o Tao em qualquer manifestação, grande, pequena, gigantesca, microscópica, o Tao está ali dentro. O Tao é capaz de abraçar o universo inteiro e, simultaneamente, ele é capaz de caber dentro da menor partícula. Tá? Maravilha, né? Sendo a nossa raiz. E sendo a nossa raiz, o Tao está em qualquer lugar. Então, em qualquer lugar eu posso encontrar o Tao se eu conseguir ter a sutileza para perceber isso. Tá? Mas o lugar mais econômico, né, e mais óbvio para a gente encontrar o Tao é dentro da gente. Porque se ele é a raiz de todas as manifestações, ele também é a minha raiz. E se eu penetrar profundamente no âmago do meu ser, eu encontro essa raiz. E se eu encontrar essa raiz, eu encontro a raiz de todos os seres e todas as coisas. E isso me aproxima muito dos outros seres. Aproxima muito mais o meu coração empaticamente dos outros seres, das outras coisas. E isso favorece muito a gente estabelecer relações muito mais harmônicas. Olha muito que maravilha, bom, né? Wagner, qual a relação do taoísmo com o budismo e com o confucionismo? Tá. Qual é a relação que tem entre tudo isso? Taoísmo, essas três são as três principais tradições espirituais da China. Né? A tradição original na China é o taoísmo. Então, o taoísmo nasce na China e a espiritualidade na China ela surge justamente com a emergência do taoísmo. Passado um bom tempo, surge também lá dentro da China o confucionismo. Uns 2.500 anos, mais ou menos, surge o confucionismo com a figura do Confúcio. Isso. Então, Confúcio, ele nasce na China num berço taoísta. Só que ele desenvolve as próprias ideias, e Confúcio era um tremendo, um grande pensador, um dos maiores pensadores da história da humanidade. E o seu pensamento é estruturado, então, numa linha tradicional, que é o confucionismo, que toma muitas das referências do taoísmo para a configuração do próprio confucionismo. Mas, claro que cria também as suas peculiaridades. E aí o confucionismo ganha uma força muito grande na China. A grande meta do Confúcio era formar o homem superior, para que as pessoas das elites que detinham o poder pudessem também ter um caráter de nível superior e usar o seu poder para beneficiar a sociedade como um todo. Sem dúvida. Né? Maravilha. Então era uma visão muito, muito bonita também, a do Confúcio, e o taoísmo e o confucionismo se influenciaram mutuamente. Tá? Passado um tempo, depois entra na China o budismo. Vindo da Índia, o budismo entra na China, ganha muita força também, só que entra num berço onde já tem a raiz taoísta e o estabelecimento confucionista, e também o budismo é influenciado pelo taoísmo, pelo confucionismo, e influencia também as duas tradições. Ou seja, essas tradições antigas, elas conversaram entre si, aprenderam muito uma com a outra, e nosso mestre até dizia que para um chinês que não se aprofunda tanto nos caminhos espirituais, eles falam assim, budismo, taoísmo é tudo a mesma coisa. Né? E assim, as tradições são muito mais próximas do que diferentes. Mas para quem entra nas tradições, a partir de um determinado momento você começa a perceber as diferenças das propostas e dos fundamentos de cada uma das tradições.
E as pessoas confundem mesmo, né? O budismo com o taoísmo. Confunde. Eu muito mesmo. Confundi a gente até teve um comentário, né? Com o confucionismo, achei bem interessante. Uma coisa que acontece, né? Tem muita gente que nos pergunta se o taoísmo é uma linhagem budista. Isso, né? É o contrário, né? E não é, na verdade o taoísmo é uma linhagem própria, uma linha espiritual própria, que tem muitas similaridades, sim, com o budismo. É muito mais próximo do que diferente. E, assim, os mestres taoístas estudam muitos textos, muitos dos tratados do confucionismo. O próprio estudo do I Ching, que é o livro das mutações, o I Ching foi muito estudado pelo Confúcio. Né? Ele deixou uma obra vasta, né, de estudo do Confúcio, e esse pensamento do Confúcio influenciou também fortemente os mestres taoístas. Né? Beleza. Maravilha, viu? Muito bom. E quais são alguns dos mestres taoístas que você comentou? Os mestres considerados grandes divindades. Isso. Tá? Então tem um grande mestre, que é esse que eu já mencionei, que é Lao Tzu. Alguns autores, inclusive, acreditam que Lao Tzu é o fundador do taoísmo. Dentro da nossa linhagem, dentro da tradição, a gente não diz que o Lao Tzu seja o fundador do taoísmo, porque o nosso mestre dizia que o taoísmo é uma tradição ancestral, ela surge espontaneamente, junto com a consciência e com a civilização chinesa. Tá? E dentro dessa história milenar, grandes mestres despontaram e viraram referências, né, dentro da história taoísta. Lao Tzu foi um desses mestres, tá, que deixou para a gente um livro chamado Tao Te Ching. Né? Mas existem outros grandes mestres. Bem antes de Lao Tzu tem um outro grande mestre, que essa é de uma era já considerada quase que mitológica, que é o Imperador Amarelo. Foi um grande líder também da China antiga e que conseguiu unificar os vários povos, e depois que ele conseguiu realizar essa unificação, ele convocou os sábios do reino inteiro, das várias linhas de conhecimento, para compilar o conhecimento disponível na época. Então ele configurou todos os linguistas para que eles registrassem todos os ideogramas. Né? Ele convocou os astrônomos das várias regiões para que criassem um calendário que refletisse o processo de transformação natural e que permitisse que o homem pudesse predizer os movimentos naturais para se harmonizar a esses movimentos naturais. E gerou um calendário que é usado até hoje, calendário amarelo, né, que assim, teve 2 ou 3 ajustes ao longo de quase 5.000 anos de história. Que bom, né? Ele foi feito quase perfeito. Exatamente. Né? A própria medicina chinesa, ele convocou os médicos chineses das várias regiões e deixou para a gente um primeiro grande tratado de medicina chinesa, né, que é o livro de ouro do Imperador Amarelo. Então a matemática, o feng shui, todos os conhecimentos disponíveis, ele convocou os sábios e fez uma grande obra de sistematizar o conhecimento disponível na época, né? Então o Imperador Amarelo é também um outro grande mestre de referência. Tem outro grande mestre também chamado Chuang Tzu, né, que ele deixou para a gente uma obra importantíssima, que são os ensinamentos essenciais. Né? Então o Chuang Tzu também é um outro grande mestre. Ele tem um jeito de escrever muito, às vezes, contundente, provocativo, sarcástico às vezes, mas os ensinamentos dele são extremamente elevados e profundos. Muito bom. Tem alguma prática considerada sagrada dentro do taoísmo que vocês fazem no dia a dia? Dentro do taoísmo tem inúmeras práticas sagradas, e na verdade toda prática que me coloca num caminho de unidade, num caminho de harmonia com o Tao, já dentro do taoísmo vai ser considerada sagrada, né? Mas dentro do taoísmo a gente pratica meditação. Então você tem vários tipos de meditação, meditação no vazio, meditação com visualizações, meditações com circulação de energia, assim, assada, né? Você tem as práticas do Qigong, também um dos pilares do pensamento taoísta. São práticas de exercícios que combinam movimentos de alongamento com a respiração, com uma atenção plena naquilo que você está fazendo e que são fundamentais para o cultivo da nossa saúde e da nossa longevidade. Né? As práticas de artes marciais taoístas também, o Tai Chi Chuan, o Xing Yi, Pakua, né? Que são práticas também que podem beneficiar muito a nossa saúde e treinadas
de uma maneira com uma fundamentação marcial, elas podem nos ajudar também na nossa autodefesa. Não para caçar briga, mas para a gente, se algum elemento contundente vem na nossa direção, a gente conseguir se proteger sem perder o equilíbrio. Claro. Perfeito. Perfeito, maravilhoso, hein, Kátia? Eu quero te fazer uma pergunta, esta é pessoal. Oba, vamos lá. A cultura é muito diferente da nossa, né, brasileira. Qual a maior dificuldade que nós, brasileiros, temos em acessar o taoísmo? Porque nós não somos tão equilibrados culturalmente, eu acredito. Nós somos muito alegres, né? E muito desequilibrados. Um pouquinho. Mas o povo chinês também é bastante alegre, né? E o espírito da cultura taoísta também é um espírito muito livre, muito aberto. E, na verdade, ao invés de olhar a grande dificuldade do brasileiro, eu vejo no brasileiro uma grande facilidade. É mesmo? É porque o brasileiro tem, nós brasileiros, a gente tem um coração muito aberto para lidar com diversidade. É verdade. O Brasil, ele é, apesar da gente ver alguns bolsões de radicalismo, mas o povo brasileiro, em essência, é muito aberto, né, e permeável a outras culturas. Então, lá na sociedade taoísta, a gente pratica rituais tradicionais de 2000 anos atrás, cantados integralmente em chinês. Né? Mas o nosso público é ocidental. Sim, né? São muito poucos chineses, porque lá a gente não fala chinês, a gente fala português. Né? E o nosso mestre, ele era chinês, mas ele veio muito cedo para o Brasil e ele tinha um vocabulário, um português muito bem. Tinha um sotaque muito charmoso, mas ele falava muito bem em português, né? E tinha assessoria de pessoas também muito cultas. E então ele conseguia, e ele era muito especial porque ele conseguia traduzir conceitos que eram às vezes complexos e muito sofisticados do pensamento taoísta para a nossa linguagem ocidental e brasileira, e tornava aquilo muito próximo, muito acessível, com exemplos do nosso cotidiano. Ele gostava muito de novelas. Então ele assistia as novelas e dava os exemplos. Olha que maravilha. Em cima da novela. Isso é falar com o senso comum, isso é muito... Exatamente, ele falava de uma linguagem próxima. Isso que é legal. Agora que ela fez uma pergunta, também tem uma pergunta para fazer. Oba, vamos no lá. taoísmo, Wagner, como que vocês veem essa questão de karma e dharma? Existe isso para vocês ou não? Então, dentro do taoísmo, a gente trabalha assim com essa ideia de karma como causa e efeito. Correto. Tá? Então, esse é um conceito que o taoísmo absorveu do budismo. Né? Então, toda ação, ela implica uma reação. Então, como é que a gente lida com isso? A gente lida com naturalidade. Tá? A gente faz isso o tempo inteiro. A gente usa o karma para caminhar, por exemplo, porque eu empurro o chão para baixo, o chão me empurra para cima e eu avanço. Verdade. Né? Isso é ação e reação. Tá? Isso é uma lei natural. E a partir disso surgem várias consequências. Né? Então, se toda ação tem uma reação, quando eu aplico a consciência sobre o que eu estou fazendo, eu posso identificar, a partir da minha ação, quais algumas das consequências. Correto. Tá? E tendo essa consequência, essa consciência sobre, se eu faço isso, eu vou colher aquilo, tá? Eu posso ter maior consciência sobre as minhas escolhas, do que eu vou fazer e do que eu não vou fazer. Sem dúvida. Então, isso vai criando uma ideia de karma no sentido da consciência sobre as minhas ações e sobre as consequências das minhas ações. Tá? E aí essa ideia no taoísmo ela é muito interessante, porque quando eu faço uma coisa, a gente pensa causa e efeito. Então eu apertei um botão aqui, acontece uma coisa ali. Mas no pensamento taoísta, as coisas estão todas interligadas. Então, quando eu faço alguma coisa, as consequências não são lineares. Eu faço uma coisa e isso reverbera em inúmeras outras consequências. Sem dúvida. A partir de uma ação, eu tenho inúmeras consequências. E tudo o que eu estou vivendo agora também é consequência de inúmeras causas anteriores. Tá? Então, imagina assim, este momento presente sendo uma síntese, uma resultante de tudo que houve ali para trás. Do meu caminho e dos caminhos outros que se encontraram, se convergiram nessa circunstância. Sim. E a partir desse encontro, a partir desse ponto, inúmeras outras consequências vão se distribuir em rede para inúmeras direções, coisas que a gente nem consegue imaginar. Tá? E aí, se você pensar assim, este presente ele passa a ser um momento extremamente mágico, porque ele resume, ele é um ponto de encontro entre o passado, o futuro
e um ponto de convergência entre tudo o que foi causa anterior para culminar nessa consequência, e a partir daqui inúmeras outras coisas vão continuar acontecendo. Olha que maravilha, né? Nós gostaríamos que você convidasse os nossos telespectadores para conhecer a sociedade. Sim, é um grande prazer receber todos os nossos amigos e amigas, né, que vierem nos visitar. A Sociedade Taoísta em São Paulo, ela fica localizada na Avenida Liberdade, número 113, no 3º andar. É bem pertinho, praticamente do lado da estação Liberdade do metrô. Tá? Então estão todos convidados. A gente tem uma atividade que acontece toda segunda-feira, a partir das 20 horas, que é a prática da meditação, uma meditação taoísta chamada Shinzai Fa, que é o método da purificação do coração. E logo após a meditação a gente tem a leitura, o estudo de um trecho do Tao Te Ching, do livro do Caminho e da Virtude. Tá? E que começa logo em seguida na meditação. Então a prática inteira, entre a meditação e a palestra, começa às 8 da noite, termina 9h30 da noite, né? Então 1h30. E para aqueles que não conseguem estar lá presencialmente, a meditação não é transmitida, mas a palestra do Tao Te Ching a gente transmite ao vivo pelo YouTube, no nosso canal, que é o Sociedade Taoísta SP. Então, a partir de 15 para as 9 da noite, na segunda-feira, se você acessar o nosso canal, você consegue assistir a nossa palestra. Depois ela sai do ar, e para quem quiser acessar palestras anteriores ou os nossos cursos à distância, você pode acessar também a nossa plataforma digital, que se chama Taoísmo Online. É só digitar lá, www.taoismo.online. Você vai aparecer lá na nossa plataforma, é só se cadastrar, você tem acesso a inúmeros vídeos lá comigo e com outros professores da Sociedade Taoísta, falando de filosofia taoísta e das artes de sabedoria do taoísmo. Perfeito, Wagner. Fica um convite para você falar sobre horóscopo chinês. Começo do ano, Wagner volta para falar sobre horóscopo chinês, que é uma pauta que nós não tivemos. Nós temos mais de 1.350 pautas. É verdade. Wagner volta, Wagner. Voltamos aqui. Tá Será bom? Um prazer. Gratidão, viu, Wagner? Uma honra enorme estar contigo. Pena que passa tão rápido esse momento, verdade, né, pessoal? Mas vamos convidar aí o pessoal. Eu vou fazer um convite pessoal, que hoje às 18h30 eu estarei na Rádio MKK, é uma rádio web, então você pode acessar www.mkkwebradio.com.br com a minha amiga Sandra Suzy. Também, Cris, vamos falar do nosso canal no YouTube. É verdade. Pessoal, inscreva-se no nosso canal do YouTube, são mais de 1.350 vídeos, todos do Enigmas, né? Cron TV. E também aqui, dá seu clique aqui para a TV Grande ABC, na nossa página, que vai ser muito legal. Queria convidar vocês também agora, nesse sábado, eu estarei no Galáctica, Giovanni Gronk 2307, fone 2592-1066. Quem quiser fazer inscrição, liga lá, que a Karen vai inscrever você na nossa palestra, tá bom? Facebook, programa Enigmas, Cris de Pascoal, Kátia de Gaia, corrigindo o programa às 19 horas hoje, e fico à disposição também através do meu site www.soldegaia.com.br. Gratidão imensa, Cris, até a próxima semana. Até a próxima semana, Kátia, porque no Enigmas, pessoal, é assim, você pode ser pequeno, né? Você pode ser pequeno por opção e grande por determinação. Seja grande. Faça suas escolhas. Até o próximo Enigmas, pessoal. Vem com a gente aqui. Tchau.